Ok, vamos lá então, retornando para a segunda parte da nossa aula de hoje. Na primeira parte da aula, nós instalamos a biblioteca Pandas e o OpenPyXL para trabalhar com a estatística, né, dentro de Python, vinculando recursos externos de planilha eletrônica. Tá? Então, na primeira etapa, nós atribuímos uma variável para fazer a leitura do local onde está o arquivo xlsx. O método Engine vai fazer a abertura, né, a partir do OpenPyXL, e aqui um método para que classificasse dados dentro dessa planilha. Printamos os dados para trazer as informações com os dados filtrados e a tabela inteira. Né? E quando nós queremos vincular alguma informação em específico, né, trazer alguma informação específica, por exemplo, né, dentro do campo idade, na coluna idade, nessa tabela, foi criada, chamada pessoas, eu quero trazer o índice 3, né, a posição 3. Ele vai trazer aqui 0, 1, 2, 3. Vai trazer a idade específica desse índice de número 3, que no caso aqui é 18. Né? Então, eu posso trazer dados específicos printando a variável e especificando o campo além do índice que eu quero trazer. Tá? Pode ser que na hora de executar no PyCharm apresente algum erro ao abrir o arquivo ou na vinculação do arquivo com o PyCharm. Né? Então, primeiro a gente precisa certificar que está instalado tanto Pandas como o OpenPyXL para que o trabalho com as planilhas externas dê certo conforme nós realizamos, né, na primeira etapa da aula. Ok? Segunda parte agora, nós vamos então plotar esses gráficos com os dados dessas planilhas, né, de acordo com a biblioteca matplotlib.pyplot e o elemento PLT. Ok? Então, nós vamos fazer a seguinte maneira. Aqui no PyCharm. Vamos vir aqui no começo. Vamos importar, né? Está aqui no tutorial. Import matplotlib.pyplot. Da mesma forma, você vai clicar em cima. Na sua primeira vez, caso não tenha instalado, vai aparecer essa lâmpada vermelha. O meu apareceu aqui novamente. Então, vou aproveitar para mostrar para vocês e vou instalar o pacote necessário aí para a gente trabalhar com gráficos. Tá? Esse matplotlib, ele trata especificamente de gráficos. Ok? Está aqui embaixo instalando. O método PLT dentro da biblioteca, a gente vai instalar tudo, né? Ele vai fazer toda a instalação de todos os pacotes necessários para trabalhar com gráficos. Ok, vamos continuar, né? Enquanto está instalando. Aqui ele vai gerar nesse PLT, né? Que é o método. E vai encontrar o método PLT dentro da biblioteca matplotlib.pyplot. Ele vai trazer a plotagem, né, a impressão da variável x, que é onde está armazenada toda essa planilha com essas informações.
E na sequência ele vai trazer uma informação específica, idade. Ele vai plotar as informações da coluna idade, né? E aqui eu tenho o PLT show. Show ele vai exibir o gráfico de acordo aí com o tipo de gráfico solicitado, que é o plot, né? O plot ele vai trazer um gráfico de linhas simples como este, tá? Tem outras maneiras de configurar legenda, cores, né? E aí vocês já iniciaram os estudos lá atrás, quando vocês viram como trabalhar com esse terminal de cores, né? Que vocês podem implementar graficamente, né? Visualmente as informações do gráfico, tá? Então a gente vai fazer dessa maneira, seguindo este exemplo, pacotes instalados com sucesso. plt.plot vai dentro da variável x, onde eu tenho a minha planilha, buscar o índice chamado idade. Aqui você tem que colocar da mesma maneira. Então, dá lá na coluna idade, se você colocou o i iniciando maiúsculo, coloque da mesma maneira, tá? Para que ele consiga fazer a correspondência exata. E aqui o comando para que ele mostre na tela a plotagem desse gráfico, LT show. Vou compilar, botão direito. O mouse está ruimzinho. Tá, vamos ver o porquê. Ah, tá, aqui, abriu aqui. Tá, então ele vai executar o código, né? E na sequência ele abre essa janela com o gráfico de linhas plotado aqui na tela, né? Impresso na tela, tá? De acordo com as informações de idade que foram identificadas aqui no índice, né? Então, vocês podem perceber que esse aqui é o arquivo que foi plotado, né? Aqui o eixo X, né? Mostrando a idade. Então, ele mostra lá 23 anos, né? 23 anos é o primeiro. Então, aqui no meio é 23. Então, começa aqui pelo 23. Aqui só tem... na verdade, esse gráfico de linhas, ele não é próprio para estar trabalhando com essa representatividade de idade, né? Fica meio sem sentido ele mostrar. Ele devia mostrar o quantitativo de pessoas que possuem, né, essa idade, tá? Então, na verdade, isso é um gráfico inapropriado para esse tipo de análise, tá? Mas aqui é só para mostrar
como vocês podem exibir aí gráficos, plotar os gráficos de acordo com a análise em estatística, né? Então, esse foi o primeiro. O segundo, em formato de histograma, o histograma, que é o gráfico de barras. A gente vai fazer dessa maneira. PLT show a gente vai deixar, porque é o comando que vai fazer exibir isso na tela para a gente, tá? PLT ponto list histograma, né, x, e aqui o índice que eu quero que ele mostre, que é a idade também. Vamos executar. Demora um tempinho, né? Ele precisa buscar aqui, e aqui ele mostra o gráfico plotado de acordo com as informações da planilha. Né? É muito mais fácil a gente fazer na planilha, com os recursos de Power BI, sem dúvidas, né? Mas isso aqui é apenas o início, a caminhada de como trabalhar com estatística a partir do Python. Tem recursos muito mais avançados que, de repente, uma planilha, um Power BI não consegue resolver, que Python consegue. Né? Então, a análise de dados em Python ela é bem mais fundamentada. Isso estou passando a introdução, né? A parte básica para que vocês possam dar continuidade com os demais estudos avançados. Pode perceber que ele não deu um espaçamento, né? De acordo com... para que ele dê uma cara melhor, né? Uma cara visual melhor aqui ao gráfico de barras. Você pode perceber que, de acordo com a planilha original, a gente tem, por exemplo, informações aqui, né? 18, vamos lá, 18 anos. Então, ele mostrou aqui que tem uma pessoa, né? Se não me engano, 23, 24, 25, 26. Uma pessoa, né? Aí, 26 anos. 26 anos são duas pessoas que têm essa idade, né? Vamos verificar aqui. 26. Aqui ele mostrou duas pessoas. 26, 26. Ver se tem algum dado repetido. Não, não tem. Por qual motivo que ele colocou 2? Mas, enfim. 26. Não tem nenhum dado repetido. 23. 30, 32, 18, 25, 24. Aqui ele mostrou como 2. 30. Os demais ele mostrou 1 e apenas esse 26, né? 24, 25, 26. 24, 25, 26. Enfim. Que ele plotou errado, na verdade, né? Mas, enfim, vamos continuar. A gente tem possibilidade de colocar um espaçamento maior, você tem como configurar as legendas, as cores e tudo mais, tá? Como eu disse, é apenas uma base para que a gente tenha o conhecimento de como trabalhar com planilhas externas dentro do Python, né? Então, aqui eu vou dar um histograma novamente, que é para ele exibir esse gráfico de barras. Vou trazer o índice idade e bins é a largura, né, o espaçamento de uma coluna para a outra, que a gente vai colocar como 20, tá? Para que ele dê esse espaçamento. Vou fechar, ele vai terminar a execução automaticamente, né, aqui. Então, plt.ist de histograma, idade, aqui vírgula, depois do fecha colchetes, vou colocar bins igual a 20. Okay?
PLT show, vou deixar. Verifique que ele deu um espaçamento maior, né? Ah, tá vendo? Agora eu executei novamente, perceba que ele não mostrou mais duas pessoas com aquela mesma idade, né? No caso era 26. Aqui ele voltou a exibir só um, tá? Então, tenta compilar de novo para verificar se ele permanece com esse mesmo erro, tá? Não é para ele apresentar, né, esse erro. Ok, gráfico de histograma, gráfico de barras, então, né? Temos outros tipos de gráfico e vários outros tipos também de representações gráficas, tá? Que podem ser trabalhadas, tá? Ao longo dessa aula. Eu vou deixar, inclusive, materiais complementares, né? Então, tem esse primeiro aqui, que é o Minerando Dados, trabalhando com os dados, né? Analisando os dados, plotando gráficos de um jeito fácil com Python, né? Então, a gente tem essa ferramenta, essa biblioteca, que é o Matplotlib. São gráficos do tipo 2D, mostra a instalação. Mostra como imprimir esses dados, né? Como plotar esses dados. Então, abram esse arquivo e façam os exemplos, né, que estejam aqui dentro desse material para que vocês possam aprender e manipular esses dados também, né? Customizando o gráfico de pizza, então tem como mudar as cores, tem como mudar a legenda, colocar porcentagem, tem como você personalizar o gráfico de acordo com o que você quer, tá? Tem esse material e tem alguns comandos, né, que ajudam nessa customização dos gráficos, nessa plotagem dos gráficos, tá? Alterar as cores. São materiais complementares que eu deixarei ao longo da aula de hoje, né? Lá no Google Classroom, para que vocês possam baixar e fazer alguns desses exemplos, tá? Vamos lá. Gráfico de pizza, né? Aqui tem como você configurar as legendas, que são as labels, né? Para aparecer os nomes de cada fatia desse gráfico, o auto porcentagem, né? Onde você configura para que ele esteja exibindo, não exibindo casas decimais, ou de repente ele exiba, se você colocar 1.2, ele vai exibir duas casas decimais, 1.1, uma casa decimal. Então, você pode configurar de acordo com o que visualmente fica melhor, de acordo com o que você precisa também, né? Então, vamos lá, vamos plt.py, que é o gráfico de pizza, variável x, eu vou buscar a coluna idade, vou utilizar o comando labels para mostrar o nome em cima de cada fatia desse gráfico de pizza, e auto PCT, que é o auto porcentagem, onde eu configuro as casas decimais de exibição das porcentagens deste gráfico de pizza. PLT show para mostrar o gráfico, vou executar. Demora um pouquinho, e aqui ele mostra o gráfico plotado, né, conforme está lá no tutorial, conforme eu configurei para exibir os nomes e as porcentagens, tá? Todas essas informações estão de acordo com a planilha, né, levando em conta que o primeiro gráfico que foi exibido, o gráfico de linhas, e este gráfico de pizza, não são
ideais para mostrar informações como estas, né, de idade, estado e altura, tá? Levando em conta que a gente tem apenas um dado de cada nome, né, que esteja nessa planilha, tá? Então, a representatividade aqui dessa porcentagem não condiz com os dados que a gente tem. É só para mostrar para vocês como a gente pode plotar os mais diversos tipos de gráficos dentro do Python, né, vinculando essa biblioteca Matplotlib, né? Matplotlib.pyplot. Ok? Próximo gráfico. Ok, então são esses tipos de gráficos, os demais vocês podem acompanhar naqueles materiais complementares que eu mostrei para vocês, tá? Agora a gente vai fazer o inverso, a gente vai gerar um arquivo Excel a partir do Python, né? A gente fez o processo inverso. A gente criou um arquivo lá no Excel, salvou na área de trabalho e trouxe aqui para o Python analisar. Agora a gente vai criar ele aqui dentro do Python, tá? Então eu vou criar uma variável D, onde eu tenha um dicionário, que inicialmente eu vou criar uma coluna dentro desse dicionário chamado nome, e as linhas vão ser adicionadas com esses atributos que eu vou colocar aqui, Ana, João e Maria. Né? Vou criar a próxima coluna, idade, e vou criar esses índices aqui, 20, 45 e 38. Na sequência, próxima coluna, altura, vou criar esses índices aqui, 3, né? 3 para cada coluna. E em seguida, eu vou chamar o método dados. Dentro desse método, eu vou ter, dentro da biblioteca que nós importamos no começo, né, chamado Matplotlib, Matplotlib, né, nós vamos chamar esse método aqui, que é o pd.dataframe, que vai fazer o quê? A geração desses dados aqui que nós criamos a partir de um dicionário, tá? E data, eu vou atribuir a esse método chamado a variável D com todas essas informações, tá? Então, esse pd.dataframe, ele vai criar uma folha com esses dados aqui que nós atribuímos a partir de um dicionário, ok? No final, ele vai fazer o quê? Eu vou dar esse comando print para que ele mostre essa folha, esse data frame, com essas informações, e ele vai mostrar a partir, tem um método para chamar, né, esse arquivo do Excel, dados.toExcel, e eu vou atribuir o nome desse arquivo como dados e vou chamar a extensão xlsx, onde eu vou colocar esse index, né, que como vocês puderam perceber no exemplo inicial, quando eu peço para imprimir os dados de uma planilha, ele mostra os índices iniciando em 0. Né? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Mas, enfim, na hora que você pede para printar essa variável, ele vai mostrar todos os dados. Inclusive, aqui no canto, ele mostra os índices. Então, para que ele, na hora de você compilar, ele não mostre esses índices, você pode fazer dessa maneira aqui. Você pode colocar aqui o index, cadê? O index seja iniciado com uma situação booleana em falso, né? Então, coloquei aqui falso para que ele não mostre o índice, né? Que não é essencial para que simplesmente a gente exiba as informações. Ela é essencial para que a gente, de repente, aponte alguma informação ali e ela seja manipulada, mas não para que você imprima os dados de um determinado arquivo, que nesse caso foi criado um data frame aqui, né? Então, aqui para gerar um arquivo, deixa eu ver se eu tenho.
Ok? As mesmas informações que nós já vimos anteriormente, né? Eu expliquei, foi criada uma variável, um dicionário com as colunas nome, idade e altura, os índices de cada coluna. Foi atribuído um método chamado pd.dataframe, que está dentro da biblioteca matplotlib, né, o pipeload. Ele criou essa folha com esse dicionário que nós codificamos, e aqui ele vai criar, atribuir um nome para esse arquivo, né, dados to Excel, dados to underline Excel, e ali atribui esse nome chamado dados.xls, na qual você pode perceber que no final, quando eu compilar, ele vai criar um arquivo com essa extensão determinada aqui, ele vai atribuir dentro dessa pasta que nós estamos gerenciando aqui no PyCharm, tá? Então, vou colocar aqui para compilar. Agora, se eu descer aqui, aí, tá vendo? Ele cria o arquivo. Ele cria esse arquivo, né, com essas informações aqui. Na verdade, esses índices aqui no terminal de compilação do PyCharm, ele mostra de qualquer maneira. O que não vai acontecer é o seguinte, ele não vai mostrar esse índice no arquivo, tá? No arquivo com a extensão XLS. Então, aqui, deixa eu verificar onde que ele inseriu. Tá aqui, ó, PyCharm, Projects, Python mais Excel, Python Excel.py. Então, ele criou lá em cima, aqui, ó, dados.xls, né? Então, eu vou fazer esse caminho todo. Vamos verificar que o arquivo foi criado lá dentro, né? C, usuários, interativa. Esse no meu, né? No de vocês vai ser um caminho diferente. PyCharm Projects, Python Project 1, Python mais Excel. Tá aqui, ó. Dados. Tá? Ele criou um arquivo automaticamente, sem eu precisar ter aberto a planilha do Excel, justamente com as informações que nós havíamos solicitado quando criamos o dicionário. Ok? Então, agora o caminho inverso, né? Nós pedimos para que o Python criasse esse arquivo. Ok? Então, a gente faz dessa maneira. Como que a gente pode filtrar dados de uma tabela do Excel, né? Para a filtragem de dados, como vocês já haviam visto, né? Nós já fizemos isso na primeira parte da aula. Nós utilizamos o OpenPyXL, o Pandas e trabalhamos com o método aqui, na qual nós vinculamos a variável x, que faz a leitura de toda a planilha, né? E aqui nós utilizamos os operadores relacionais, tá? Então, essa parte aqui nós já fizemos. O que nós vamos fazer agora? Eu vou criar a primeira atividade de vocês. A atividade de vocês vai estar disponível no Google Classroom de programação orientada a objetos, tá? Então, eu vou criar aqui com vocês. Vou colocar aqui aula 8.
trabalhando com análise de dados em Python. Projetos. Vou disponibilizar os dois arquivos complementares. Então, vamos lá. De acordo com a aula sobre o uso das bibliotecas OpenPyXL, pandas, eu meti esse aqui, né, o matplotlib. Faça o download dos arquivos complementares da aula. Os arquivos complementares da aula. E aplique um exemplo de cada material de acordo com as aplicações vistas em aula. Crie uma planilha e analise, faça uma análise de dados trabalhando com os operadores relacionais. Você pode pegar qualquer planilha que você tenha como exemplo, tá? Ou pode criar qualquer exemplo e trabalhar de forma simplificada como nós fizemos. Nós fizemos uma análise aqui, né, da coluna idade, maior que 19, aí você colocava o comando print para que ele retornasse as informações de acordo com aquele índice apontado. Tá? Você pode trabalhar com qualquer operador relacional e com qualquer planilha do Excel. Tá? Então, aqui, primeira atividade. São duas, né? Primeira atividade. Aqui temos a segunda atividade. Que é você criar uma planilha e fazer a análise desses dados aí, né? Crie uma planilha de dados a partir do Python. Foi essa última situação que nós fizemos, tá? Link da aula gravada, vou disponibilizar daqui a pouco. E aí vai ser a atividade que vocês vão desenvolver durante essa aula, né, de programação orientada a objetos, e, conforme eu disse, nós iríamos disponibilizar essas últimas aulas para trabalhar com projetos, para trabalhar com aplicações de Python, tá bom? Feito isso, não se esqueça de printar
ou até mesmo de mandar o arquivo com a extensão .py, printa lá o gráfico, printa lá a planilha, da maneira que você achar melhor e coloque. Não se esqueça de anexar aqui dentro dessa atividade, tá? Até colocar a observação. Não se esqueça de printar a atividade realizada ou de disponibilizar o arquivo com a extensão .py. Não precisa colocar a planilha que você criou, tá? A planilha você coloca lá do lado, igual eu fiz aqui, né? Quando a gente fez o comparativo dos dados que ele mostrou aqui na compilação, basta que você tenha a planilha aqui, né? Coloca a planilha lado a lado aqui, mostra a compilação, mostra que você tira uma foto, bate um print aqui no computador, coloca em algum arquivo, né? De texto, ou até mesmo no Paint, para ele gerar o arquivo de imagem e manda para mim, tá bom? A mesma coisa quando você gerar os gráficos plotados, tá? Manda só os prints, certo? Bom, essa é a atividade, vai estar disponível daqui a pouco e também juntamente com o link da aula gravada, tá? Na nossa próxima aula, tá? Juntamente com esse material aqui também, né? Na nossa próxima aula, né, eu já tenho esse material disponível, a gente vai trabalhar com a interface gráfica, né, com o PyKit D6, tá? Que trabalha com essa interface gráfica do Python, né? Sai daquele convencional da telinha preta e a gente, de fato, começa a entrar deslumbrando aí, né? Vislumbrando a interface gráfica que tem no Python, tá? Deixa eu até salvar aqui. Vou colocar esse tutorial. Análise de dados. Criar um arquivo em PDF. Então, essa primeira parte da nossa aula de hoje. Ele vai até a página. Ele vai até a página 6, pelo menos até essa metade aqui, tá? E aí, na metade em diante, é na nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre interface gráfica. Ok? Fiquem todos com Deus. Até a próxima.